Sabe quando a vida tenta te avisar e você insiste em ignorar os sinais? Por muito tempo, pessoal, eu dizia que eu ia explodir. Uma coisa que eu sempre falava, assim por brincadeira, né? Mas eu achava na minha mente que era de sucesso, de realização, de evolução financeira. Percebi que esse explodir não era de sucesso e de superação na minha vida, mas sim de autodestruição. Hoje eu quero falar sobre isso, a intuição e os sinais que a vida me mandou, mas que eu não dei atenção. Salve, salve galera, meu nome é João, vocês estão no Explorador de Consciência. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste. Antes que eu me esqueça, se inscrevam, compartilhem, comentem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre intuição e atenção, presença. Uma coisa que eu acredito que seja muito importante na vida de todos. Sabe, pessoal, parece loucura dizer que um acidente pode ser causado pelo nosso inconsciente. Mas eu percebi que os meus pensamentos eram de destruição, eu era autodestrutivo. E essa autodestruição me trouxe até aqui, neste momento. Eu era uma pessoa que tinha pensamentos negativos recorrentes. Duvidava da minha força, da minha capacidade de desenvolvimento e de criação. E quando a gente vive nesse estado, é muito perigoso. Hoje, depois de fazer alguns estudos, eu cheguei a uma conclusão que o universo, a vida, espelha aquilo que tem dentro de você mais intimamente. O que representa isso, né? O que tem dentro da gente mais intimamente? Representa a sua intenção interna e a sua vontade real que você gostaria de construir. E depois de passar por tudo isso, eu percebi que eu sentia muita raiva, sinto muitas vezes até hoje. Não vou dizer para vocês que eu virei um santo depois do acidente e que eu me tornei uma pessoa muito melhor. Mas eu posso dizer a vocês que hoje eu estou consciente de que eu sinto essa raiva e que ela é totalmente autodestrutiva. E é muito importante, né? O que o João falou, porque a partir do momento em que a gente identifica que a gente sem querer está se autodestruindo, é aonde a gente pode mudar, né? A chavinha, mudar o rumo para que a gente melhore. Porque hoje a gente vive numa situação em que ele se colocou mesmo sem perceber, mas de certa forma isso também está servindo para evoluir, né? Para fazer ele crescer como pessoa e melhorar muitas das ações. Então, identificar o ponto aonde você está sendo destrutivo e mudar o caminho. Eu acho que é bem interessante isso. Justamente. Sabe, eu me lembro de um sonho que eu tive há mais ou menos uns 5 anos atrás, que eu acordei desesperado porque eu sonhei que minhas mãos estavam todas queimadas e elas estavam todas, meus dedos estavam presos. Não exatamente assim, mas era algo semelhante. Gente, parece louco, mas eu demorei muito para vir contar essa história para vocês, porque até para mim parece meio maluco. Mas eu me lembro perfeitamente dessa limitação que eu já tinha neste sonho. E não só esse. Eu quando a gente estava conversando sobre isso, eu lembrei também que teve uma vez que ele me acordou de madrugada e que ele tinha sonhado que o carro tinha pegado fogo. Carro não sei se o Lucas ainda existia. Não, acho que o Lucas nem era nascido. Acho que a gente ainda estava com outro carro, né? Sim. E ele sonhou que o carro estava pegando fogo e que ele estava todo queimado. E aí, olha só que engraçado. Na verdade, não era o carro que eu tinha, né? Era um Uno. Era um Uno, exato. Era um Uno, né? Como diz meu filho, meu irmão, não. O Fiat Uno da firma. O Uno da firma. E olha só que engraçado, né? Assim, a madrinha dele, tia Tereza, me contou uma história. Isso nem tinha acontecido o acidente ainda, mas depois, quando a gente conversou com ela no hospital, quando ele estava internado, ela relembrou essa história. Ele sempre teve uma questão com fogo, desde pequeno. Ela me contou uma história que uma vez os pais dele
na casa, ele morava na casa, a casa da mãe dele, a casa da frente, a casa da tia, a casa do fundo. E o pai e a mãe dele estavam dormindo. E ele tinha o que? Acho que 5, 6 anos, amor? Eu acho que era isso, né? Isso mesmo. E os pais estavam dormindo e a tia começou a sentir um cheiro de fogo, de queimado. Quando ela foi andando procurando, ela viu, ele se trancou, essa criança desse tamanho, pequenininha, né? Se trancou dentro do banheiro e tacou fogo dentro do lixo do banheiro. Ou seja, quase botou fogo na casa. Gente, eu não sei, eu tenho uma questão de pirotecnia muito séria. Eu sou fascinado por fogo. Sempre fui, desde criança. Então, se a gente for dizer que tem destino, tem programação, eu não sei, mas hoje eu entendo que certas coisas elas são assim porque elas são e que a gente precisa passar. Mas vocês veem, né? Apesar dos sinais, eu sempre continuei trabalhando com fogo, fazendo churrasco, me tornei pizzaiolo, fiz minhas pizzas, fiz o que eu achava que tinha que fazer. Construiu o forno dele. Fez uma construção, né? Fizemos uma construção de um forno, tudo. Mas eu sempre fui muito displicente. Eu nunca tive medo de fazer as coisas, né? Eu não sei se é o medo a palavra, tá, gente? Mas sim, eu nunca tive muito atento às coisas que eu estava fazendo. Então eu sempre fazia. E como nunca me aconteceu nada, eu sempre achei que nunca fosse acontecer, e já falamos sobre isso aqui, sobre a atenção que nós temos que ter naquilo que nós estamos fazendo, e esse é o grande ponto. A gente vai fazendo e não presta atenção. Eu sempre fui muito assim, displicente, e ia fazendo de qualquer jeito. Sabe, a intuição tentou me alertar diversas vezes, mas eu estava cego, com um sentimento de insuficiência, insatisfação e medo, e muita raiva interna, que me fez... E o pior, né, gente, não é nem o que me fez, mas o pior eu não estava consciente de que tinha tudo isso, e o que isso é tão nocivo, ou foi, para a minha vida. Porque quando a gente acha que as coisas não estão legais, não estão boas, não estão como a gente gostaria, e a gente se esquece que pode se tornar muito pior. E foi o que foi me mostrado, né, que os meus sentimentos internos e profundos são sentimentos de total destruição. Então, pessoal, o que eu aprendi com tudo isso é que é de extrema importância a gente estar sempre atento às nossas intenções internas mais profundas e estar sempre prestando atenção no que nós estamos propagando, disseminando e executando na nossa vida. Porque se você não acredita na sua força, na sua capacidade, hoje eu provei, eu sou a prova viva do que o universo te entrega aquilo que você acredita. Se você não acredita em você e você acha que você é incapaz, que você não tem valor e que você não deve existir, o universo vai te ajudar a chegar no caminho que você mais deseja, que é o caminho de autodestruição. Porque mesmo quando a gente erra, é importante estar consciente do que a gente está fazendo. Porque quando você age inconscientemente, você pode se surpreender com o que você vai colher. Olha, gente, eu queria trazer um exemplo que eu acho muito factível para o nosso dia de hoje, que acontece com uma série de pessoas. Vocês devem ouvir falar de uma série de pessoas que invadem terreno, que acham que por o Estado ter um terreno livre, elas se acham no direito de invadir e tomar essa propriedade porque elas não têm a propriedade. E eu acho que é justo o sentimento de não ter. Pô, às vezes você não tem casa, faz parte do processo, você não tem onde morar, realmente um infortúnio. Mas o que eu queria trazer é pensar nesse exemplo, qual que é a intenção profunda dessa pessoa que está invadindo algo que não é dela? Por mais que seja extremamente nobre ter uma casa, ter um terreno, ter um lugar para morar, eu acho que, claro que vai ser polêmico falar isso, extremamente polêmico, mas o que eu quero trazer assim,
os nossos pensamentos, eles nos traem. E o que representa essa traição? Representa que você pensa que está fazendo o correto porque você acha que merece determinada coisa, mas internamente, no profundo, está dizendo simples assim, que eu quero invadir e tomar porque eu acho que eu tenho o direito de tomar algo que não é meu. E aí vamos pensar assim, essa intenção que você tomou para poder conseguir uma casa é o melhor caminho? Será que isso vai te trazer uma coisa boa? Será que você vai ser uma pessoa próspera? Uma pessoa feliz nessa casa que você tomou? Então é esse o ponto, o pequeno detalhe que fica lá profundamente e isso fala com você. Olha, você está invadindo algo que não é seu. Isso não é o caminho, talvez, para poder ter uma casa. Mas ainda assim a gente implanta o nosso desejo, o nosso ego e falamos assim, não, eu tenho direito, então eu vou tomar e acabou. Porque o universo ele não julga, né? Ele só vai espelhar a sua intenção mais profunda. Então aquilo que você tem lá dentro, né? Exatamente. Então é aquilo, né? Tudo que você manda, você recebe de volta. E é por isso que a gente fala, qual que são as suas intenções na hora que você toma determinadas decisões. E é aquilo, se dentro de você tem uma força invasora, em algum momento você vai ser invadido também. Você vai ser invadido também. Então fica... Esse é o ponto. Você será invadido também. É isso que eu quero dizer. Então, assim, isso que é a intenção, gente. E assim, não estou falando que eu estou julgando ou não, se a pessoa está fazendo certo ou errado. Mas perceba o que você gostaria de receber de volta na ação que a tua intenção está construindo. Sim. Porque representa o quê? Pensar, sentir, agir, que é o movimento. Então o seu pensamento trouxe uma ideia e aí você sentiu, isso é justo? Será que invadir é justo? Boa pergunta, não sei, vocês me digam. E por isso, gente, a mensagem de hoje ela é simples e profunda. Olhe para dentro. Analise o que realmente você quer com as suas ações, os seus desejos e as suas decisões. Porque a semeadura, ela é livre. Você planta o que você quiser, mas... A colheita é obrigatória, queridos. Olha aqui, ó, como estou. Uma hora chega. Uma hora a conta chega. A conta chega. O boleto vem pra você pagar, entendeu? Você faz uma dívida, o boleto chega, não chega. Mas é isso. E se essa mensagem fez sentido pra você, comente, compartilhe. Se inscreva nesse canal, meus amores. Ai, eu preciso de inscritos. Deixa seu like, compartilha, comenta aí o que vocês acharam dessas reflexões. São coisas que a gente traz no nosso dia a dia, a gente fica num bate-papo filosófico sempre, prosopopeico. E aí a gente pensa em trazer aqui para vocês também, pra gente poder dividir, né? Porque se faz isso, se essa mensagem toca você, né, de alguma forma, maneira, a gente tá aqui para crescer e para crescer junto com consciência e tentando enxergar, né, a nossa verdade interna. Porque tudo isso aconteceu, a gente olha como aprendizado para ambos. Isso. Nós dois estamos numa escolinha aqui e talvez vocês também aprendam um pouco com a gente também aprende com vocês. Vamos trocar experiências. Vamos explorar, vamos ser exploradores de nós mesmos. Essa é a mensagem de hoje. Presta atenção! Atenção! Não seja um ladrãozinho. E nem fica botando fogo na casa também não, viu? Vai!